porque nós temos o transtorno de depressão e o transtorno de ansiedade como uma das patologias mais presentes na contemporaneidade. Eu acho que eu penso em duas perspectivas que eu acho que são pontos relevantes para a gente discutir aqui. Uma delas longe de desconsiderar que o nosso contexto hoje, ele de certa forma, o contexto social que a gente vive, de certa forma não esteja sendo propício para o desenvolvimento de algumas doenças, assim. E aí todo um conjunto de fatores. O contexto socioeconômico que a gente se encontra, o contexto de instabilidade política e social também. Tem diversos processos que estão deixando a gente um pouco mais inseguro. Mas, não desconsiderando isso, um outro ponto que eu acho importante quando a gente fala de algum diagnóstico que relaciona algum transtorno ou não, eu me questiono muito como estão sendo feitos esses diagnósticos. E aí, lá no meu contexto de trabalho, isso se faz muito presente, assim, com algumas pessoas trazendo esses diagnósticos que, em algumas circunstâncias, eu acho que deve ser problematizado, no sentido de que, algumas vezes, a gente está tornando, muitas vezes, patologia coisas que não são. E aí eu vou dar um exemplo para tentar materializar isso. Existem pessoas que saem com esse processo saem com esse laudo de depressão ou transtorno de ansiedade numa consulta com um psiquiatra 10, 20, 30 minutos. Então, assim, eu acho que um ponto importante é pensar em como o nosso contexto social tem contribuído para esse processo de adoecimento, não estou desconsiderando isso, mas também eu acho relevante a gente pensar como estamos produzindo esses diagnósticos. E eu não estou generalizando, não estou dizendo que todos os psiquiatras fazem isso, mas eu vejo muitas situações em que as pessoas me relatam que numa consulta de 10, 20, 30 minutos foram diagnosticadas com um tipo de transtorno e aí foram orientadas a tomar medicação e finalizou por ali. E muitas vezes não se ressalta a importância de um acompanhamento contínuo por parte desse profissional para acompanhar esse uso de medicação e também a importância da psicoterapia quando há indicativo de algum tipo de transtorno, porque já tem estudos que comprovam, e alguns psiquiatras se valem disso, falando muitas vezes a ineficácia quando você usa só a medicação e não acompanhamento psicoterápico com um psicólogo, por exemplo. Porque muitas vezes o que a medicação faz de maneira tentando explicar de uma maneira bem simples, a medicação ela vai tamponar sintoma. Então se eu vou com uma queixa, no sentido assim, eu tenho me sentido muito mal, não estou conseguindo dormir direito, não estou conseguindo comer direito, tem alterado as minhas relações sociais. O que pode acontecer? Ele vai me dar uma medicação que muitas vezes vai tentar estabilizar aquele processo e vai me tornar muitas vezes funcional frente a alguns espaços de atuação, o próprio espaço de trabalho também. E não é só insegurança em relação a questões de segurança pública, mas insegurança em relação aos nossos vínculos empregatícios. Insegurança de muitas vezes a gente não saber se vai ter acesso a políticas públicas. Insegurança muitas vezes eu não sei se eu vou ter acesso a uma instituição de ensino pública. Então assim, eu acho que tem coisas que são mais macros, mas tem coisas que são mais micros. E uma coisa está muito ligada à outra e interfere. Eu acho que o contexto de crises familiares também é uma coisa que eu venho, problemas familiares mesmo. Eu acho que tem um conjunto de coisas que a gente pode fazer que nos auxiliem nesse processo de criação de recursos para lidar com as adversidades, assim. Eu acho que esse que é um ponto, assim. O ponto principal do processo psicoterapêutico, pelo menos na minha percepção enquanto profissional, é você ter um espaço de fala e escuta, porque aquele psicólogo ele vai te escutar, no qual vocês dois consigam pensar juntos o que está te fazendo adoecer, como que está sendo esse processo de adoecimento e como construir junto com ele recursos de lidar com aquele processo de adoecimento, assim. Existem inúmeras pesquisas, eu também vivenciei isso, eu já frequento, eu falo muito do espaço de fala enquanto analisanda também, já tem 4 anos que eu faço psicoterapia, e aí eu acho que é um espaço da gente pensar algumas questões com outra pessoa, por meio da conversa, em que a gente consiga, de maneira geral, criar recursos para lidar com as adversidades. Então, vamos dizer assim,
você está se sentindo ansioso. O que tem levado você a se sentir ansioso? Como que você pode lidar com essa ansiedade? Quais outras atividades eu posso fazer que interfira de maneira positiva nesse diagnóstico? A atividade física também é uma coisa que é muito válida também. Espaços de interação sadio com pessoas queridas também são coisas que são benéficas também. Então eu acho que é um conjunto de fatores que podem interferir, dentre eles a psicoterapia de maneira positiva nesse processo de não adoecimento, né? Realmente existem algumas questões que entravam a procura de pessoas por psicólogos. Importante é às vezes o custo alto, porque existem profissionais, claro que isso é negociável. Se você tem um plano de saúde, você consegue ter um número de consultas mínimo, e aí você precisa de autorização para ter mais consultas, e aí você tem que ter um plano de saúde. Se você tiver um plano de saúde, você pode conseguir. E aí vem um segundo fator. Quando você procura de maneira que não vinculada a um plano de saúde, as consultas giram em torno de 80, vou botar uma média assim, uma margem, de 80 a 240, 250 reais uma vez por semana. Então assim, é um custo muito alto assim, porque existem alguns jargões que eles são muito presentes na fala das pessoas que eu atendo, como psicologia é coisa de doido e psicologia é coisa de gente que tem mente fraca. Isso se faz muito presente também na fala deles. E aí a gente tenta, sempre quando eu ouço falas dessa, eu tento pensar juntos como elas foram construídas. E que muitas vezes eu acho que esses jargões eles se fazem presente no sentido de muitas vezes dificultar essa busca de ajuda por um profissional. Eu acho que não dá para desconsiderar isso, porque são falas que eu vejo muito recorrente, assim. Ontem mesmo eu estava fazendo avaliação, aí o rapaz trouxe. Mas a gente tá doido mesmo, a gente tá aqui, aí a gente vai todo um processo de construção que eu acho que a categoria tende a fazer mesmo, da gente pensar algumas questões em relação a que lugar é esse que a psicologia ocupa e o quanto ela pode contribuir. Não só para o desenvolvimento e crescimento das pessoas, mas enquanto sociedade também. E aí a gente tem psicólogos hoje no CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, no CREAS, tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que mais especificamente atende essas pessoas que têm algum tipo de transtorno mais grave. Tem as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada, assim, também, em que, em alguns municípios, como o de Vitória, todas as unidades básicas de saúde, eles têm psicólogos que desenvolvem os mais diversos trabalhos. Então, acho que uma das coisas mais assertivas foi essa inserção da psicologia nesses espaços públicos, que normalmente a psicologia chega a uma determinada parcela da população que não chegaria, por conta desse, muitas vezes, custos um pouco mais elevados, assim. E existem também, eu lembro que no início da minha graduação, eu comecei a fazer psicoterapia lá na minha universidade. Eles têm uma clínica de psicologia. Aqui também na UFES tem. A UVV, como eu falei, tem, a FAESA também tem, a Multivix também tem. Então são espaços que você consegue ter um atendimento com um valor um pouco mais acessível. Eu acho que é válido também.